Prezado irmão, prezado amigo, a paz do Senhor, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o nosso Semeando a Palavra, levando o melhor da Palavra de Deus para a sua vida. E hoje, na Semana da Páscoa, nós queremos deixar uma palavra sobre a Páscoa para você. Tomando por base a parte B do versículo 7 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica, pessar, que significa passar por cima, e remonta aos tempos que o povo de Deus estava no cativeiro egípcio, e quando Deus levantou Moisés para libertá-los, então Deus deu uma orientação que na última praga que haveria de ser lançada sobre o Egito, que morreriam os primogênitos, o povo de Deus deveria se preparar para sair do Egito. E eles deveriam matar um cordeiro, pegar o sangue e colocar nas portas da casa, nos umbrais, nos portais da casa. E naquela noite eles estariam comendo cordeiro assado e comendo ervas amargas, também pães sem fermentos. E isso seria a Páscoa. Naquela noite, o anjo da morte passaria por cima daquelas casas que tinham sangue, mas não mataria os seus primogênitos, por causa do sangue que estava ali. E como a palavra de Deus diz, isso aconteceu. Os primogênitos dos egípcios foram mortos nesse dia, e o povo de Deus não teve morte no meio deles, porque cumpriram esse ritual. A partir daí, eles saíram do Egito no outro dia. Faraó os libertou, deixou eles irem, e eles saíram. Então, a partir de então, eles começaram a observar essa orientação que era a festa da Páscoa, uma das principais festas de Israel. Só que a Páscoa, ela era cheia de simbolismos, e ela apontava para uma realidade. Como diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, essas coisas só eram sombra das coisas que haveriam de acontecer, porque, na verdade, a realidade de tudo é Cristo. Naquele dia, na Páscoa, eles mataram um cordeiro, e pegaram o sangue desse cordeiro e colocaram no umbral da porta das casas, e por isso não morreram na grande mortandade dos primogênitos do Egito. A palavra de Deus aqui, onde nós lemos no versículo 7 do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, diz que Cristo é a nossa Páscoa. Quando Cristo apareceu no cenário mundial, João Batista, ele profere as seguintes palavras: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, aquele Cordeiro lá da Páscoa, ele apontava para Cristo. E aqui Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, nessa nossa Páscoa, o Cordeiro não é um animal como nós temos aí e como os judeus observavam lá nesse ritual antigo. O Cordeiro aqui é Cristo. Ele foi sacrificado. Nós sabemos que ele morreu, foi colocado numa cruz e morreu, e o seu sangue foi derramado. E hoje o sangue de Cristo já não foi passado na porta de casas, mas foi passado nas nossas vidas, no nosso coração. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. No dia que Jesus foi preso, nessa noite ele se reuniu com os seus discípulos. Então ele comeu a Páscoa, como diz os seus discípulos, e disse: a partir desse momento eu faço um testamento da minha nova aliança com você. E naquele dia ele instituiu a ceia do Senhor. E os elementos da Páscoa ali para nós no cristianismo foram encerrados, e agora surgiu não uma figura, mas a realidade, que é Cristo, e ele é a nossa Páscoa. Então, o que é a Páscoa para nós? Hoje não é a figura de elementos materiais, mas
espiritual, porque Cristo Jesus, Ele é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Por causa do sacrifício de Cristo, hoje nós temos a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus, ter certeza de vida eterna pelo sacrifício que Cristo fez no Calvário, a partir do momento que nós arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, que você possa refletir nesse momento sobre a Páscoa, voltando a essa questão tão importante, que Cristo é a nossa Páscoa. Deus abençoe a todos. O nosso abraço em nome de Jesus.